Olá, está no ar mais um Em Pauta aqui pela TV Fevale. Nesta semana vamos conversar aqui sobre o cenário político e social brasileiro no final de um ano conturbado e já preparando o terreno para as eleições presidenciais e estaduais de 2018. Para falar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Valdir Pede, professor aqui da Fevale, e Henrique Abel, advogado. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bom. Mais Tudo uma vez, bem. os dois já participaram aqui em momentos diferentes, então sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Em Pauta. Obrigado pelo convite. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Bom, como falei, a gente vai falar um pouco desse cenário político e social brasileiro atual, em um ano que sempre historicamente complicado, né? Anos que precedem eleições, talvez até mais complicados que o próprio ano de eleições. Não sei, a gente pode discutir isso até, mas esse ano especialmente complicado, talvez, por todas, enfim, por todo o rescaldo das últimos acontecimentos políticos aí de 2, 3, 4 anos seguidos já que vem acontecendo, e a gente já discutiu bastante isso aqui mesmo no Em Pauta, né? Questão do impeachment, questão de reformas, até que ponto essas reformas são feitas da maneira como se deveria fazer uma reforma, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma da educação, enfim, a gente vai abordar de tudo um pouco aqui. E eu queria então começar com vocês aí, quem quiser começar, fique à vontade. Nosso debate aqui é sempre muito aberto, né? É bem uma conversa. Eu queria, de repente, que a gente contextualizasse esse cenário atual para poder depois entrar em questões mais específicas. No cenário político atual, em que pé estamos no nível federal, por exemplo, né? Estamos aí à beira de uma votação importante, de uma reforma da Previdência, acontecendo tudo que se conhece do jogo político, várias relações sendo estabelecidas, várias relações sendo negociadas. A gente bem sabe que isso acontece, não adianta dizer que não, né? Então, dentro desse cenário aí, já muita coisa sendo articulada também no âmbito político para o ano que vem. Uma coisa levando a outra, uma coisa sendo consequência da outra. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre isso. Professor, por favor. Bom, eu queria salientar dois pontos assim mais macro estruturais que seriam interessantes da gente pensar. Começar do macro e indo para o Isso, micro e também depois. porque ele de certa forma enquadraria qualquer discussão que a gente possa vir a fazer depois. Mas tem dois elementos que eu acho que são importantes dentro do ponto de vista ideológico, cultural do Brasil, que é pouco tematizado, tanto em termos de meios de comunicação quanto na própria academia, de fato, é que, em primeiro lugar, nós efetivamente, quando vemos essas crises, nós temos que repensar do lugar onde nós viemos, né? E a primeira coisa que parece ser muito importante é que nós deixamos de lado as reflexões do impacto, por exemplo, que a escravidão implicou, marcou o Brasil. E se nós formos ver, a própria abolição da escravatura foi jogar os negros escravos para fora das senzalas e estava resolvida a abolição, ou seja, um abandono completo das classes, nesse caso classes populares, né, dentro de uma sociedade de mercado, e que foram alijadas de qualquer processo de reintegração da sociedade. E essa marca, ela permanece, né? Nós, então, fizemos uma abolição formal, mas não fizemos uma abolição simbólica. E ela é tão verdadeira que ainda hoje estamos em luta com problemas de fazendeiros e escravidão, né? Então essa é uma primeira marca que a gente precisa colocar da relação que nós temos com o mundo dos empobrecidos, vamos dizer assim. E essa marca é de exclusão, né? E com isso nós, enquanto brasileiros, especialmente a classe média, ela vai criando uma certa ojeriza, preconceitos, etc., contra essa classe empobrecida. E isso vai implicar, de fato, que qualquer movimento social brasileiro, qualquer movimento político brasileiro que busque integrar as classes mais empobrecidas tem uma reação da classe média muito forte, né? E aí nós vamos ver dentro da história aqueles poucos
presidentes e aqueles poucos momentos que nós tivemos uma luta por integração dessas classes, seja em Getúlio Vargas, seja em João Goulart, seja agora no governo petista, foram todos eles rechaçados e com a participação da população, especialmente da classe média. Então a classe média tem ojeriza de ver os aeroportos cheios, tem ojeriza de ver a classe empobrecida dentro das universidades, ela se repugna, porque na verdade esse é um lugar, né, que não compete aos pobres. Então, esta escravidão simbólica, ela permanece marcada dentro da cultura brasileira e nós não nos importamos de fato, como ocorre em outros países desenvolvidos, de buscar incluir estas camadas populares dentro de uma economia emocional e de possibilidades de autodesenvolvimento, né? Aqui nós só ficamos no plano do discurso, que é importante ensinar a pescar, mas sequer damos uma vara para o cara. Né? Então, ele fica realmente jogado a qualquer sorte. Essa é uma primeira questão que eu acho importante. Uma segunda questão, que também é uma marca cultural brasileira, infelizmente, que é essa falsa disputa que nós recorrentemente vemos nos meios de comunicação, que é a relação entre Estado e mercado. Como se o Estado fosse um Estado sempre corrupto, deficitário, manco, ineficiente, e o Estado e o mercado fosse virtuoso, entende? Mas não existe mercado sem Estado, né? E o Estado que souber alavancar precisa do Estado para manter uma justiça social. As duas coisas estão correlacionadas. E nos nossos discursos que a gente vê constantemente, a culpa é sempre do Estado, nunca do mercado. Como se esse processo de corrupção, por exemplo, que existe em qualquer país do mundo, não fosse uma alternativa recorrente dos empresários para se apossarem do Estado. Bom, esse ano a gente viu um exemplo prático disso, né? Prático disso. E, no entanto... gravado, né? Inclusive. Gravado. E, no entanto, você sempre está colocando o Estado como corrupto. Bom, esta relação, ela se torna perniciosa também, porque o Estado é justamente aquele ente que deveria buscar equalizar a questão da justiça social. Então, quando você só demoniza ele, por um lado, você retira as possibilidades dele fazer isso. E não reconhece a legitimidade de fazer isso. Até por causa dessa primeira questão que eu colocava, dessa nossa marca de opressão e de preconceito contra essa classe empobrecida. Então, com isso, quando o Estado busca incorporar essas classes menos favorecidas dentro de um mercado onde eles possam se tornar mais competitivos, etc., ampliando o espaço dentro das universidades com FIES, com ProUni, com cotas, etc., eles são boicotados, não é? Boicotados o tempo inteiro, e isso faz com que, de fato, o nosso desenvolvimento se retarde ad infinitum, né? Porque não existe país que consiga se desenvolver se não levar todos os seus membros ao desenvolvimento. A injustiça social ela não combina com o desenvolvimento econômico e assim por diante. Então essa nossa cegueira, ela permite que esses movimentos de anticorrupção tão ingênuos, né, que nós vamos ter no Brasil, permita ao mesmo tempo as reformas trabalhistas de previdência que vai justamente prejudicar, né, essa classe média de camiseta amarela que não vai conseguir reagir, não é? Então foram usados e ainda nós temos o discurso de que finalmente a terceirização, a reforma trabalhista é a modernidade, né? Ou seja, nós vamos voltar para 1900 e chamam isso de moderno, né? Então é incrível que essa relação entre Estado e mercado, a percepção do Estado e mercado que a sociedade brasileira tem, especialmente a partir dos meios de comunicação, e essa marca cultural de preconceito contra as classes empobrecidas resulte mais uma vez nesse processo todo que nós vemos até agora. Então essa grande macroestrutura, eu acho que ela é importante para nós podermos fazer uma análise do que ocorre, né? Henrique, bela abertura, né? Belíssima introdução. Para a gente conversar em cima.
E adiciono aqui outro problema, né, o do domínio do local de fala privilegiado. Por exemplo, hoje existe um consenso na sociedade brasileira de que nós precisamos nos republicanizar, ou seja, acabar com privilégios, acabar com estamentos, acabar com uma certa cultura que mais parece própria de uma aristocracia do que de uma república. Uma coisa que eu vinha dizendo há alguns anos, que me chamava a atenção, é que eu tinha a impressão que o Reino Unido, que tecnicamente é uma monarquia, da maneira como a classe política é tratada e se porta, ela parece mais republicana do que o Brasil. E agora eu tenho ouvido esse comentário, parece que isso está se tornando finalmente uma constatação popularizada. Não, realmente, né, nós temos um déficit republicano. Então existe esse consenso, nós precisamos acabar com os privilégios, com essa certa atmosfera aristocrática que existe, sobretudo na classe política. O que acontece? O governo e os proprietários dos locais privilegiados de fala se apropriam dessa demanda, desse discurso, e começam a usar isso para vender uma ideia que não combate privilégio nenhum. Por exemplo, qual é agora o slogan da reforma previdenciária? Você tem que ser a favor dela, porque a reforma previdenciária visa combater privilégios. Mas isso é um absurdo. Ela faz tudo menos isso. Exatamente. Então, quando você tem a posse do local privilegiado de fala, você convence as pessoas que o problema do privilégio no Brasil, que é grave, que é endêmico, mas que esses privilégios estão localizados nos setores da metade para baixo da pirâmide social. Então o privilegiado é aquela pessoa que está desempregada e que ganha um benefício do governo, a pessoa que ganha o Bolsa Família. Então você desperta na classe média trabalhadora, que trabalha de sol para pagar suas contas cada vez com mais dificuldade, você desperta uma raiva, uma intolerância contra os privilegiados. Só que impedindo de que essa classe média enxergue os verdadeiros privilegiados e que direcione essa inconformidade e esse desejo de que as coisas mudem para aqueles que não são privilegiados dentro da estrutura social de forma nenhuma. Pelo contrário, somos ralados, somos ferrados da relação entre a estrutura social. Então, temos que acabar com o privilégio, Bolsa Família. Bom, mas Bolsa Família eu lembro, hoje já existe até um certo consenso técnico. É difícil, do ponto de vista dos números, ser contra o Bolsa Família, mas a gente lembra, voltar 10 anos atrás, o debate ideológico feroz que havia em cima disso. Era quase como, meu Deus, estamos abrindo uma porta para o comunismo. O problema é que esses números, até onde eles chegam, né? Por exemplo, essa classe média vai atrás para saber desses números, né? O preconceito já impede de tu ir atrás desses números e aí constatar o óbvio, né? Claro. Como tu está dizendo aí. E isso é interessante porque, referendando aqui a opinião do Henrique, né? Quando nós tratamos dos verdadeiros privilégios, por exemplo, o Bolsa Moradia, o Bolsa Educação para os Filhos dos Juízes e do Judiciário, que de fato é uma aristocracia, esse é intocável. Não é? Isso não se mexe, isso não se discute, isso não se debate, isso não se reflete. E quando faz, convida estes privilegiados a virem debater. E eles se defendem, obviamente, mas não existe crítica. Então e faz aquele charminho crítico de que nós estamos aqui dando uma palavra efetivamente democrática, mas isso não existe, né? Então, nós, infelizmente, dentro do Brasil, nós temos um partido da elite, e aqui a elite é 1% da população brasileira. O partido da elite é o partido dos meios de comunicação de massa, dos grandes conglomerados, porque lhes interessa, eles fazem parte do 1%. Né? E, infelizmente, a classe média entra como uma tropa de choque para os interesses desses, são manipulados e entram como uma tropa de choque para os interesses desse 1%. Da população, né? Eu vou deixar uma rápida pergunta para a gente responder uma parte dela nesse bloco ainda, que o nosso bloco está quase acabando, mas é uma pergunta que é necessária para a gente não perder o gancho. Essa classe média, como tu comentaste agora, os dados estão ali, né? É uma tropa de choque. Essa classe média, ela é tão manipulável, assim, às vezes a gente custa acreditar que toda uma classe média que tem acesso à educação, que tem acesso a meios de comunicação, que tem acesso à informação, que tem cada vez mais acesso à informação, né? Como a gente vê aí, todo mundo, não só a classe média, mas, enfim, toda a pirâmide, cada vez mais acesso à informação. Agora, qual a informação que ela está acessando? É difícil de crer que essa classe média seja tão inocente, né? Não sei qual é a opinião de vocês a respeito disso, mas às vezes parece que se trata assim, a classe média está sendo enganada, a classe média, coitada, os caras estão lá fazendo gato e sapato e eles estão lá defendendo os caras.
né, eu tenho a impressão que às vezes a gente vê a classe média um pouco como vítima da história, né? E como tu falaste, trabalha de sol a sol, realmente paga suas contas com dificuldade, etc. Mas, por outro lado, tem todo esse viés, esse ranço histórico, digamos assim, né? De coisas que vêm aí dos seus pais, avós, bisavós e, enfim, tendências políticas, ideológicas e tal, que interferem, talvez, num julgamento da real situação da coisa. Não sei se me fiz entender. Não sei a opinião de vocês a respeito. Eu concordo com a tua observação, porque há muito de um senso comum e de preconceitos e prejuízos que já vêm estabelecidos pela criação familiar, por uma percepção, né, de um senso comum, né, das ruas, porque é problemático nós constatarmos isso e chegarmos à conclusão precipitada de que há um controle da população, da classe média pela mídia. Nós podemos pegar alguns dados, por exemplo, a última vez que o candidato ostensivamente referendado e apoiado pela grande mídia do centro do país para presidente da República venceu uma eleição foi em 1998. Desde 2002, 2006, 2010, 2014, ganhou o candidato que era ostensivamente rejeitado pelo conjunto da grande mídia tradicional do centro do país. Tá falando então da reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Isso, a última vez foi a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, já faz quase 20 anos. Né? Então, a grande mídia perdeu em grande parte de 15, 20 anos para cá, progressivamente, o controle da narrativa e aquela facilidade de controlar os destinos da nação que a gente via, por exemplo, até os anos 80, na eleição do Collor, onde, precisamos de um candidato, né, com tal e tal perfil. Ele fabrica o candidato e coloca ele em primeiro lugar, passando por cima de todos os favoritos de um ano antes das pesquisas. Assim, né, a gente teve um exemplo agora recente de que se tentou fazer isso. A eleição está muito polarizada, vamos criar o candidato equilibrado, centrado, bonitinho, para agradar o beautiful people, vai ser o Luciano Huck. O bolo não deu fermento, não fermentou, abortaram o projeto, porque não estamos mais em 89. Então é uma realidade mais complexa, na qual a mídia tradicional exerce uma influência muito grande na permanência desses preconceitos e prejuízos e de um certo senso comum no qual cabem poucos espaços de reflexão. Mas isso não significa, seria ingênuo dizer isso, que ela tem um controle de grandes contingentes de uma massa da classe média, porque cada vez mais as pessoas estão, até alguns se radicalizando em certas mídias alternativas online, outros tentando buscar uma pluralidade maior de fontes, né? Então é difícil a gente colocar uma população inteira, sobretudo num país de dimensões continentais, quase 200 milhões de habitantes, estabelecer um perfil, a classe média brasileira é assim, de ponta a ponta. São várias. Né? Não, eu concordo com a posição do Henrique, mas a gente deveria talvez qualificar o que seja manipulação, né? Na real, eu chamaria a manipulação como um trabalho de sedução. Né? Então, um trabalho de sedução sobre aquilo que já existe como senso comum, como preconceitos, etc., e que vai firmando e pegando. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o conto do bilhete, né? As pessoas são absolutamente instruídas, etc., vividas, às vezes são velhinhas, vividas, mas por que elas caem no conto do bilhete? Porque elas se deixam seduzir pelo ganho fácil. Ou seja, essa vontade inerente do indivíduo de ganhar facilmente vê uma possibilidade. E aqui nós temos na classe média, uma das questões do senso comum é a pretensa superioridade simbólica sobre as classes populares. Né? Então, eu vou fazer a universidade, eu sou médico, eu isso, eu aquilo, e romper com isso é muito forte, porque quem é que vai ser, então, menor do que tu se todos forem iguais a ti? Então, esse senso comum, essa pretensão simbólica de superioridade da classe média permite que ela, de fato, se deixe seduzir por alguns discursos. Né? Vou fazer um rápido intervalo, então, agora, na nossa discussão aqui a respeito do cenário atual político e social aqui no Brasil. Nossa Em Pauta já volta.
volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre o cenário político e social atual aqui no Brasil. A gente conversava no bloco anterior e fizemos uma boa contextualização aí do cenário atual, aí tem um resgate histórico também. E aí chegamos em algumas questões importantes já específicas do cenário que vai se montando aí para 2018. Nós terminamos o bloco anterior falando um pouco dessa questão desses caras que não são do cenário político, né, e que começam a ganhar força ou não ganhar força por um motivo ou outro específico de interesses, etc. A gente falou também da classe média, né? E aí tem caras como, por exemplo, comentaste aqui no Brasil, um cara que aparentemente não se criou, né, que era a questão do Luciano Huck, mas tem outro cara que a gente conversava agora no intervalo, que é o Jair Bolsonaro, que é um cara que é da classe política já há muito tempo, mas surgiu com uma força absurda, aí, digamos assim, e com uma força crescente de, digamos assim, uns 6 meses para cá, talvez um ano, né? Mas com força real de uns 4, 6 meses para cá. E aí a gente comentava também da influência da grande mídia, né? No surgimento de caras como o Bolsonaro. Não querendo... ou melhor, vamos ser sinceros, né? Personalizando assim, em cima da figura do Bolsonaro esse movimento de um conservadorismo que vai surgindo como uma opção e aí muito alavancado por essa classe média que a gente comentava antes. Isso tem a ver com um desespero, e aí vai um pouco daquilo que eu comentava no intervalo, da questão do curandeiro e do médico, né? O médico aquela analogia que eu ouvi no programa que participaste hoje, o curandeiro te promete uma solução em um dia, o médico te diz que tu tem que te tratar em um ano com calma para dar tudo certo. No desespero, para quem tu vai apelar, né? Isso tem a ver um pouco com isso, com o cara chegar com um discurso pronto, com soluções rápidas, com cortar na carne, enfim, com ir direto no problema, sem um preparo, um estudo, ou enfim, uma contextualização de uma análise do cenário, enfim. Me permite começar esse bloco, professor? Eu acho que sim. Tem alguns dados muito interessantes no cenário político que está estabelecido para as eleições presidenciais de 2018 até o momento. Claro, sempre lembrando, nenhum de nós tem bola de cristal. É natural, muitas vezes, que o cenário em um ano mude bastante. Né? Se a gente for analisar como estava o cenário um ano antes das eleições, as eleições de 94, 98, 1989, há surpresas, há espaço ainda para surpresas, né? Próprio 2014, a própria morte de um candidato, né? Mudou que ninguém tudo, esperava, né? mudou todo o jogo. Então, ainda é muito espaço para o imprevisível. Mas, trabalhando em cima do cenário que nós temos até o momento, o que chama a atenção? Os dois grandes nomes que estão na liderança isolada para o pleito nas pesquisas de intenção de voto até agora, que são Lula e Bolsonaro, os dois são candidatos amplamente rejeitados pela grande mídia tradicional. Isso é um dado impressionante que posso estar enganado, mas salvo engano, no meu tempo de vida, eu estou com 36 anos, isso não aconteceu. Já era um dado que me causava espanto que de uns 15 anos para cá estava vencendo, né, nas eleições o candidato rejeitado pela mídia. Mas agora os dois nomes, a alternativa identificada como a liderança de esquerda e a alternativa identificada como a liderança de direita, os dois são amplamente rejeitados pela grande mídia tradicional. Nenhum deles encarna a centro-direita, direitista em economia e progressista nos costumes, que pode ser traduzido assim como o estereótipo do candidato ideal global. Me permite interromper, talvez não exista hoje, dentre os candidatos que estão aí, pelo menos aí como pré-candidatos, etc., talvez até não exista esse candidato, ou ele existe, esse escolhido pela mídia, digamos assim. Me parece que não haverá tempo de criar um laboratório como já aconteceu outras vezes. Hoje, quem mais se aproximaria disso talvez fosse, né, uma liderança do PSDB, que até o momento parece que será o Alckmin. Mas
aqui nós temos, então, um primeiro dado. Os dois nomes que estão, um com passado está com mais de 30% das intenções de voto, o outro com 17%. Quem está em terceiro está com menos de 10%, quer dizer, estão muito longe atrás. Então, os dois são nomes rejeitados pela grande mídia corporativa. A segunda coisa interessante, há não só uma pulverização de opções, né, porque nós estamos, até agora, está se desenhando um cenário no qual o governo do presidente Temer vai ter um candidato próprio. Os tucanos vão ter um candidato. Quer dizer, as alternativas de direita, que vão desde uma centro-direita, uma direita mais progressista em costumes, até uma direita mais extrema, personificada no candidato Bolsonaro, há uma variedade de candidatos, né, identificados com a direita política, que é muito interessante. Um governo com um candidato que não vai ser, inclusive, o próprio presidente, né? À primeira vista, né? Inclusive. No caso do Lula? Não, no caso do Temer não pode. Não, o Temer não, que o Temer é uma carta já fora da jogada, né? Mas é interessante que mesmo ele tendo chegado ao poder de uma forma altamente questionável, né, sem o respaldo do voto popular, por um processo de impeachment que está limítrofe com, né, uma situação de golpe parlamentar, e gozando aí de alguma coisa em torno de 3 a 5% de aprovação popular, que esse governo ainda se sinta no direito de pleitear a ideia de ter um candidato próprio, mas parece que isso vai mesmo acontecer. Hoje o nome que se fala muito seria o Henrique Meirelles, que me parece que o plano era de lançar uma candidatura dele com base no sucesso de números que infelizmente não vieram. Então, quando você tem um crescimento trimestral de 0,1, você dizer, eu estou fazendo um grande trabalho, volte para o presidente, ficou prejudicado. Sim. Então, esse é um dado interessante de como realmente, como o professor estava comentando antes do intervalo, as coisas fugiram do controle da narrativa da grande mídia. Aquilo que se queria estabelecer, que se queria criar, nós temos que apostar num candidato com esse modelo, isso saiu de controle. Então, nós temos até o momento um cenário bastante imprevisível nesse sentido, porque me parece que a alternativa Bolsonaro saiu de um cenário no qual as pessoas tratavam ele como se fosse um palhaço. Isso é ridículo, isso não vai dar nada, a gente não pode nem considerar essa possibilidade. E eu criticava muito isso, eu via muita ingenuidade nessa posição, mas se saltou disso para um outro extremo, que é, meu Deus do céu, ele vai ganhar. Eu me lembro de opiniões tuas, inclusive, parecidas em relação ao Trump. Sim. Nos Estados Unidos. Eu lembro de falares e, cuidado, esse cara vai ganhar. Ele tem chance real. Sim. E todo mundo dizia, não, isso não é possível e tal, né? Sim, eles quase me botaram numa cela acolchoada na época das eleições americanas, quando eu dizia, olha, o Trump, né, a partir do momento em que ele vence as primárias republicanas, que ele passou a ser o candidato oficial dos republicanos, eu dizia, a partir de agora ele é o candidato favorito. E os gênios, New York Times e coisas, diziam, não, a Hillary tem 87% de chance de... Sendo que em nenhum momento da campanha ela chegava a abrir mais de 5% de vantagem. Sim. Mesmo nos piores momentos, veio a revelação daqueles áudios onde ele fazia comentários machistas de cunho obsceno, horrível, nunca ela conseguia abrir mais de 5 pontos e continuava insistindo até a véspera das eleições. Então, o fenômeno do Bolsonaro me parece interessante porque ele guarda muitos paralelos com a situação do Trump nos Estados Unidos. Ele é o candidato das pessoas que não aguentam mais o sistema. As pessoas, porque a gente tem um pouco aquela ideia de que não, o eleitorado de classe média de direita gosta da Globo. Não, o eleitor do Bolsonaro não gosta da Globo. Não. Né? Ele não quer o Alckmin, ele não quer o Huck, ele não quer que a Globo crie um candidato para ser o bonitinho da centro-direita. Ele quer um candidato de fora do sistema e ele identifica essa qualidade no Bolsonaro, apesar de que, como toda narrativa mítica, essa também tem os seus problemas. Afinal de contas, ele é o cara fora do sistema, ele é a novidade, mas ao mesmo tempo ele é um cara que está há 25 anos dentro do Congresso, ganhando muito bem, obrigado, botou a família inteira, né, em cargos políticos. Então, como todo mito, ele tem seus problemas nos contatos com a realidade. Mas também chama a atenção isso. Primeiro, os dois candidatos que estão liderando as pesquisas de intenção de voto, os dois são amplamente rejeitados, combatidos pela grande mídia. Segundo, os dois são figuras míticas messiânicas. O Lula dispensa apresentações, né? Ele é uma figura assim que as opiniões sobre ele oscilam entre o amor incondicional e o ódio ululante. E o Bolsonaro é uma figura, por tudo em tudo, um mito. Os fãs dele têm muita razão quando chamam ele de mito, porque ele é a encarnação de um mito, porque se nós formos analisar o que de concreto ele fez, o que você pode, assim, estabelecer como meritório no currículo e nas realizações dele é muito pouco. O que existe em torno do nome dele é literalmente uma mítica. Então, isso me lembra um pouco as lições
que o já falecido Tsvetan Todorov trabalhava num dos últimos livros dele, que era Os Inimigos Íntimos da Democracia, onde ele fazia justamente esse alerta: olha, gente, nós precisamos acordar, os inimigos da democracia hoje não são mais externos, não existe mais o Império do Mal, a União Soviética, não é como se o gordinho maluco da Coreia do Norte um dia fosse acordar, ele ameaça a democracia, né, ocidental. As grandes ameaças à democracia ocidental contemporânea estão corroendo a democracia desde dentro, na própria democracia ocidental contemporânea. O populismo, o ultraliberalismo, o messianismo. E me parece que essa análise, que é mais ou menos ali do começo dessa década do Todorov, ela se aplica muito bem ao cenário brasileiro hoje. Hoje nós estamos divididos entre dois mitos. Um é um mito já tradicional do imaginário de centro-esquerda e de esquerda brasileiro, que é a figura do Lula, né, que tem uma história enorme, e o outro é um mito que foi mais ou menos criado com uma certa artificialidade, meio com humor de YouTube, de internet, é um fenômeno de redes sociais, mas que foi um mito construído de uma certa direita. E nós estamos meio perdidos assim, porque volta à questão, não vai ser um mito, um salvador da pátria, um messias que vai resolver, nós precisamos de um gestor de carne e osso para fazer política de carne e osso, política real, que resolva os problemas reais das pessoas que estão, né, esperando por soluções. E isso faz tempo que a gente não vê no nosso país, né? É verdade. Vou ser sincero. Mas de qualquer forma é um cenário bem perigoso. Em primeiro lugar, que a Lava Jato está fazendo todo o esforço possível para tirar o Lula da corrida. O que, por consequência, implicará a permanência única do Bolsonaro. Então, veja que coisa interessante, não é? Porque se por um lado nós já sabemos o que o Lula vem a fazer, que apesar de tudo é um reformista, não vai radicalizar absolutamente nada, por outro lado, retirando este candidato, né, que tem uma proposta um pouco mais de inclusão social e de reforma do Estado, mas muito, muito frágil, muito superficial, se você retirar esse candidato, sobra o Bolsonaro, não é? Então, sobra o que depois disso? Todos os outros candidatos, de fato, não conseguem ter narrativas suficientemente que convençam a população, né? E por isso vai ser uma briga muito, muito acirrada. Teriam que tirar o Bolsonaro do páreo para realmente ver o que vai acontecer. Acirrada e polarizada. Exato, mas por enquanto, se isso realmente ocorrer, de tirarem da corrida presidencial o Lula sobre o Bolsonaro. E são, de fato, como o Henrique colocou, dois discursos absolutamente muito mais messiânicos e etc. E, sobretudo, no caso do Bolsonaro, nós temos que lembrar que os períodos de crise intensa que tivemos na história da humanidade, sempre esses messiânicos assumiram o poder, mesmo no Brasil com o Fernando Collor, né? E na Europa com Mussolini, com Hitler, etc. Então é uma coisa muito difícil, né? Porque a população fica desesperada, fica desamparada, e esse discurso do amparado cola muito bem, né? Eu vou resolver, como o feiticeiro que vai resolver em um dia, o desesperado ele se deixa levar, não é, por esse discurso. Então digamos assim, é um cenário bastante complicado que nós temos pela frente. Maravilha. Vou agradecer a presença de vocês aqui. Infelizmente, eu tinha mais um monte de coisa para discutirmos aqui, mas ficamos por aqui. Eu acho que conseguimos cobrir boa parte dessa contextualização, infelizmente bem complicada, né, pelo que a gente está vendo aqui, para o nosso país para o próximo ano. Agradeço a presença de vocês aqui e pelo debate super qualificado que a gente conseguiu fazer aqui hoje. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, sempre um prazer recebê-los aqui. Nosso Em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Você pode assistir este e outros programas no youtube.com/tvfevale e também novidades na nossa programação no facebook.com/tvfevale. Até a semana que vem.